Beleza, note que eu te falei de boas práticas, né, principalmente sobre a criação de fluxo, e agora eu vou te mostrar isso na prática. Vou criar um fluxo aqui, vou chamar um fluxo de criar mesmo. Beleza, vou te mostrar a maneira errada de criar um fluxo. Primeiro, vamos colocar uma mensagem aqui, olá. Olá, tudo bom? Agora, como você vai? Tudo bem com você? Agora eu vou enviar uma imagem. Deixa eu ver aqui uma imagem. Agora eu vou enviar uma imagem. Agora eu vou enviar, por exemplo, um áudio. Agora eu vou enviar outro texto. Vou colocar qualquer coisa, tá? Só pra ficar mais fácil de explicar. Beleza. Pronto, vou colocar mais um pouquinho. Tá, isso aqui é a maneira errada de criar. Por que isso é a maneira errada de criar? Note que eu coloquei um monte de texto, imagem, áudio, vídeo, coloquei muita coisa. Isso vai disparar um atrás do outro sem parar. Isso é spam e o WhatsApp vai te banir se você ficar enviando isso de maneira recorrente para muitas pessoas. Isso é a maneira errada de se utilizar isso. E qual que é a maneira certa? Ou seja, não envie tudo de uma vez que isso pode gerar ban para você. Então a maneira correta é você utilizar como eu vou te ensinar agora. Vamos lá. Olá, como você vai? Agora você vai supor, quanto tempo seu cliente demora para ler isso aqui? É 2 segundos? É 3? Você vai criar um intervalo e vai colocar, por exemplo, 3 segundos. Hoje o dia está tão lindo, você não acha? Fui no supermercado e tinha várias promoções. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar ter uma média de quanto a pessoa demora para ler isso aqui. E vou colocar, por exemplo, eu acho que 7 segundos é o suficiente. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas eu vou colocar 7. Beleza, e assim por diante. Só que aí o que eu vou fazer? Vamos supor que agora eu coloquei aqui, perfeito, tudo ótimo. Beleza. Só que mesmo assim, se você criar um fluxo enorme e ele for dessa maneira aqui, né, mesmo que tenha esse delay entre uma mensagem e outra, que vai mostrar digitando, etc., ainda existe o risco de ban. Então, assim, se você criar isso, um fluxo enorme, sem pausas. Então, o que você tem que fazer agora? Você precisa dar uma pausa. E como que você faz isso? Utilizando a função menu ou a função salvar. Por quê? Se você usa a função salvar, por exemplo, você pode perguntar como foi seu dia? Tá? Você pode ou não salvar isso num campo, nesse caso não precisa salvar, porque a gente não vai salvar essa resposta. Beleza. Vou clicar em adicionar. Prontinho. Então o seu cliente passou por essa etapa aqui e agora ele foi parado aqui. Então isso significa o quê? Se o seu cliente ainda não respondeu, ele vai ter o tempo para vir no WhatsApp, responder você e aí então continuar novamente o fluxo. Então, pronto. Por exemplo, aqui ele responde, tem alguns delays aqui, mas logo aqui no salvar, eu paro o fluxo e espero o meu cliente responder para depois passar para cá. Então, na questão do menu, seria a mesma coisa. Eu iria esperar o meu cliente responder o meu menu para passar para a próxima parte. Então, se eu fizer assim, por exemplo, perfeito, foi criado de uma maneira perfeita. Claro que você pode ter muito mais mensagens do que isso aqui, tá? É só um demonstrativo, mas o que acontece? Se você criasse, por exemplo, assim tá certo. Mas se você criasse, por exemplo, assim, ó, vou duplicar algumas vezes. Vamos duplicar. Beleza, vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui e vou colocar aqui. Isso aqui não é muita coisa não, tá? Esse tipo de mensagem aqui, se você enviasse desse jeito, você não iria tomar ban. Mas não é recomendável enviar desse jeito. Você precisa ter algumas pausas ali entre mensagens para o seu cliente conseguir responder e o WhatsApp entender que você está tendo uma conversa normal e que você não está fazendo spam para o seu cliente. Até porque se você enviar tantas mensagens uma atrás da outra, vai ser ruim para o seu cliente ler e, consequentemente, ele pode acabar te bloqueando e não é o que você quer. Então é assim que você tem boas práticas para criar um fluxo aqui dentro.